Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 23 de fevereiro, terça-feira, e hoje nós vamos começar a nossa revisão de ciências. Eu escolhi 3 assuntos para a gente conversar hoje, que são fotossíntese, cadeia alimentar e fluxo de energia. Pode parecer muita coisa, mas não é não. Esses assuntos eles estão muito interligados e a gente vai observar isso hoje. Eles se conversam muito bem. E também, esses assuntos, eles apareceram na nossa avaliação diagnóstica. A professora fez algumas perguntas a respeito de fotossíntese e cadeia alimentar, vocês estão lembrados? Então, a gente vai fazer essa revisãozinha e na próxima aula nós vamos corrigir os exercícios da aula de hoje e também as perguntas a respeito do assunto, aquelas perguntas lá da avaliação diagnóstica, para a gente poder avançar no nosso conteúdo. Combinado, gente? Então, vamos para a nossa aula. Vocês vão observar que a professora, algumas vezes, vai olhar para o computador. É porque eu preciso mexer, preciso trocar os slides para poder continuar com a aula. Vocês podem acompanhar a leitura pela seta. Tá vendo essa setinha aqui? Vocês podem acompanhar a leitura por aqui. Depois, a professora vai deixar todos esses slides disponíveis para você nos grupos, tá? Eu vou disponibilizar todos esses slides para vocês nos grupos, logo depois que eu postar o nosso vídeo da aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a nossa aula é sobre fotossíntese, cadeia alimentar e fluxo de energia. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Sim. As plantas produzem o seu próprio alimento. Diferente de nós, seres humanos e dos animais, as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Elas conseguem, elas têm essa capacidade de produzir o seu alimento, né? A gente não tem essa capacidade de produzir dentro da gente o nosso próprio alimento, assim como os animais também. Não tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento dentro deles. As plantas não. Elas conseguem produzir dentro delas o próprio alimento. Tá? A gente precisa do quê? A gente precisa, nós seres humanos, a gente vai até o supermercado e compra o nosso alimento para preparar em casa. Né? Os animais, eles precisam caçar ou eles precisam pegar as frutas, né? Pegar os alimentos na natureza para poder sobreviver. As plantas não, elas conseguem produzir dentro delas o seu próprio alimento. E esse processo é um processo muito legal, tá? Então, vamos dar sequência à leitura. Assim como os animais, as plantas precisam de alimento para viver. Sim, da mesma forma como nós, seres humanos e os animais precisam se alimentar, a planta também precisa se alimentar. Só que elas conseguem produzir esse alimento dentro delas. A gente não. Esse processo de produção do alimento nas plantas chama-se fotossíntese. Ai, professora, esse termo é tão difícil. A gente acha tão difícil entender o que é fotossíntese. Gente, não é difícil. Vocês vão ver agora como não é difícil entender como é esse processo da fotossíntese, que é o processo que a planta faz para produzir o alimento dentro dela. Não tem nada de difícil, tá? Vocês têm que prestar bem atenção na explicação da professora aqui para vocês poderem entender o que é a fotossíntese, tá? Vamos lá. Olha lá. Processo da fotossíntese. A luz solar e o gás carbônico são captados pelas folhas. Nós temos uma árvore aqui, vocês estão vendo? A árvore. E aqui nós temos a luz do sol, a energia solar e o gás carbônico. Então, as folhas das plantas vão capturar a energia do sol, a luz solar e o gás carbônico. As raízes absorvem a água e os sais minerais que chegam até as folhas. Então, vamos lá. Enquanto a folha está
captando, está pegando a luz do sol, a energia solar e o gás carbônico, as raízes estão pegando do solo a água e os sais minerais e vão levar até a folha. Olha lá, a junção da luz solar e o gás carbônico com a água e os sais minerais resulta na glicose, que é um tipo de açúcar. Veja que interessante. A folha está captando a luz solar e o gás carbônico que está aqui no nosso ar. Enquanto isso, as raízes estão pegando a água e os sais minerais e estão levando até a folha. Vai acontecer um encontro. A luz solar, a energia solar e o gás carbônico vão se encontrar com a água e os sais minerais. E é nesse momento que é produzido a glicose, que é um tipo de açúcar, que é uma fonte de energia. Então, a própria planta produziu a sua fonte de energia, o seu alimento, que é esse açúcar chamado glicose. Difícil? Não é, né? Estão vendo como é fácil entender a fotossíntese? Como a planta produz seu próprio alimento? Olha lá, o açúcar produzido pelas plantas é utilizado para a produção de energia. Então, esse açúcar que está dentro da planta, que ela acabou de fabricar, vai produzir energia para ela poder crescer, ficar bonita, ficar viçosa, tá? Então, esse açúcar que vai dar a energia, vai dar força para a planta crescer, para a planta ficar bonita, ficar, né, grande, viçosa, colorida, né, um verde bonito, ou então aquelas plantas que tem flores, as flores ficarem bonitas, né, as árvores, as plantas que dão frutos também, os frutos amadurecerem, ficarem bonitos, gostosos, né, para a gente poder se alimentar, os animais também. E o que acontece no final de todo esse processo? A planta produziu o açúcar, chamado glicose. O que vai acontecer depois? No final da fotossíntese, as plantas liberam o gás oxigênio. Aconteceu esse encontro, produziu a glicose, que é esse açúcar que vai dar energia para as plantas. O que acontece? A planta solta na atmosfera, solta no ar o gás oxigênio. Gente, o oxigênio é extremamente importante para a sobrevivência dos animais e dos seres humanos. Esse gás, ele é essencial para que a gente permaneça vivo, para que os animais permaneçam vivos, para que a gente continue a viver. Quando a gente respira, o que a gente está respirando? O oxigênio. E quem que produz, quem que fornece esse oxigênio para nós? São as plantas. E aí, eu pergunto para vocês, planta é importante na natureza? Sim. As plantas são de grande importância para a natureza, para os animais e para os seres humanos. São elas que liberam o oxigênio que nós respiramos. Por isso, é tão importante preservar as matas e as florestas. Não é à toa que a gente protege, que a gente fica sempre falando, protejam as florestas, não desmatem, protejam as matas, não apoiem desmatamento, não retirem a vegetação dos lugares, não cortem árvores. Por quê? Porque elas participam, são elas grandes responsáveis por dar o oxigênio para nós na atmosfera. São elas que liberam o oxigênio que a gente respira. Grande parte do oxigênio que a gente respira, ele vem das matas e das florestas, né? Não é só da nossa cidade
ou do nosso estado, ou do nosso país. É do mundo inteiro. Tem floresta, tem mata no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter muita consciência em relação à preservação das nossas matas e florestas. As plantas, elas têm uma importância muito grande na natureza. Como assim, professora? Só por causa do oxigênio? Não, não é só por causa do oxigênio. Vamos ver? As plantas, também as plantas fornecem energia e alimento para os animais, sendo o primeiro elemento da cadeia alimentar. Não tem animal que come planta? A gente não come planta? A gente não come alface, salada? Então, as plantas, elas são o primeiro elemento da cadeia alimentar. Mas, gente, o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. Sim, cada ser vivo, ele vai se alimentar de uma maneira. Ele gosta de um tipo de alimento, né? Cada ser vivo, ele gosta de um tipo de alimento e ele se alimenta de uma maneira específica. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamado de cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela sempre vai ter um começo e um fim. Toda essa sequência, desde o começo até o fim, a gente chama de cadeia alimentar. Né? Desde onde ela começa, né? Essa sequência de alimentação, desde o momento em que ela começa até o momento que ela termina, a gente chama de cadeia alimentar. É essa sequência de alimentação que a gente vai chamar de cadeia alimentar. Na representação da cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas, tá? Vamos ver aqui na nossa representação, na nossa figura aqui, Nós temos o produtor. Lembra que no outro slide a professora disse que o começo de uma cadeia alimentar é sempre o produtor? Olha ele aqui, Nós temos aqui um mato, né? Uma plantinha, um mato. Esse mato aqui, olha, ele vai servir de alimento para quem? Tá vendo a seta aqui, Esse matinho serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, ele vai ser chamado de consumidor primário. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro animal, o primeiro ser vivo que vai comer. Que ele vai consumir o alimento, que ele vai comer o alimento, que ele vai consumir o alimento. Ele vai ser o primeiro. Então, por isso que ele é chamado de consumidor primário. O gafanhoto, ele vai servir de alimento para quem? Olha a setinha. Para o sapo. O sapo é o segundo a se alimentar. Então, ele é chamado de consumidor secundário. O sapo vai servir de alimento para quem? Ó, setinha, para a cobra. A cobra vai ser a terceira a comer. Então, ela é chamada de consumidor terciário. Esta cobra aqui serve de alimento para quem? Para o gavião. O gavião, ele vai ser o consumidor final nesta cadeia alimentar. Ele vai ser o último a comer. Ele é o último que come aqui nesta cadeia alimentar. Tá? Ele é o consumidor final. Depois, esse gavião morto aqui, ele vai servir de alimento para os decompositores. Os decompositores, eles vão consumir, eles vão comer, eles vão decompor, eles vão partir, né? Decompor significa dividir, partir em muitos e muitos e muitos pedaços, tá? Então, são os decompositores que vão pegar esse gavião morto e vão desmanchar ele em milhares e milhares e milhares
de partes, né? Ai, professora, o gavião morto vai ficar podre. Aí eu respondo para vocês, é isso mesmo, os decompositores vão se alimentar desse gavião que vai começar a apodrecer porque ele está morto, tá? Então, os decompositores têm esse papel na cadeia alimentar. Deu para entender até aqui? Olha lá, nós temos a mesma foto, tá? E agora a gente vai ler o texto daquilo que eu expliquei, que eu acabei de explicar, tá? Vamos ler. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz o seu próprio alimento. Lembra que eu falei na explicação que desde o começo até o final a gente tem uma cadeia alimentar e que a cadeia alimentar sempre começa com a planta, porque um vegetal, por quê? Porque ela tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, a planta, o vegetal que dá início, que começa com o processo da cadeia alimentar, ele é chamado de produtor. E, em geral, é uma planta ou alga. Professora, o que é alga? Alga são aquelas plantas que vivem e sobrevivem em meio aquático. São plantas que a gente vai encontrar dentro dos rios e dos mares. Na imagem ao lado, a grama representa o produtor dessa cadeia. Aqui, ó, como a professora tinha explicado, ó. Então, ela é o começo de tudo, a grama. Tá? Ela é o produtor. É ela que vai começar a cadeia alimentar. O produtor vai servir de alimento para outro ser vivo, como o gafanhoto. Aqui, ó, alimento do gafanhoto. Este, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o sapo. Olha lá, ó. O gafanhoto vai servir de alimento para o sapo. O sapo servirá de alimento para a cobra. Ó, serviu de alimento para a cobra. Aqui. E assim, a cobra, né, será alimento para o gavião. A cobra sendo alimento para o gavião. Os animais são sempre consumidores, alimentando-se de plantas ou de outros animais. Então, os consumidores, eles vão se alimentar de plantas ou de outros animais. Tá vendo o nosso primeiro consumidor aqui? Foi o primeiro que comeu na cadeia alimentar? O primeiro ser vivo que comeu na cadeia alimentar foi o gafanhoto. O gafanhoto comeu a planta. Então, ele é chamado de consumidor primário porque ele foi o primeiro que comeu. E os outros vão se alimentando. O gafanhoto serve de alimento para o sapo de alimento para a cobra de alimento para o gavião. E o gavião vai servir de alimento para os micro-organismos decompositores, né? Então, eles são chamados, né, gafanhoto, sapo, cobra e gavião de consumidores. Vocês estão vendo, vamos relembrar, que eu expliquei no slide passado, que o primeiro que come é chamado consumidor primário. O segundo que come é chamado consumidor secundário. O terceiro que come é consumidor terciário. Aqui no nosso caso da cadeia alimentar, acaba no gavião, porque o gavião vai ser o último a comer, tá? Mas ele é um consumidor, que isso fique bem entendido, ele é um consumidor. Ó, o resto de todos os seres vivos da cadeia alimentar serão alimento para fungos e bactérias, chamados de decompositores. Então, gente, uma cadeia alimentar, presta bem atenção nisso, gente. Uma cadeia alimentar, ela começa sempre com um produtor e ela vai terminar sempre com um decompositor. Então, ela começa com um produtor, uma planta, e ela termina nos decompositores que são formados pelos fungos e bactérias. Deu para entender isso, gente? Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, vocês vão mandar mensagem para a professora no privado. Lembra sempre que é no privado da professora. Vocês podem mandar depois que a gente terminar a aula. Combinado? Professora, fluxo de energia? Como assim? Né?
Vamos entender isso. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma cadeia alimentar, ó. Produtor, o que que é? Uma planta. Depois aqui a gente tem um grilo, que é o consumidor primário. Depois a gente tem um pássaro, que é o consumidor secundário. E depois a gente tem uma águia, que é o consumidor terciário, e o fungo, que é o decompositor, tá? Quando um consumidor se alimenta de uma planta, ele aproveita apenas parte da energia. Se esse animal servir de alimento para outro, este também receberá uma quantidade menor de energia. Assim, a quantidade de energia diminui ao longo das cadeias alimentares. O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado de fluxo de energia. Gente, vamos pensar lá na fotossíntese, naquela imagem da fotossíntese. A planta, ela recebeu energia solar, ela pegou essa energia solar junto com o gás carbônico, mais a água e os sais minerais, e na folha ela produziu um açúcar chamado glicose. Então essa planta, ela tá rica, ela tá cheia desse açúcar, desta energia, né, desse açúcar que se chama glicose e que vai dar, que é a fonte de energia para essa planta crescer, ficar bonita, né, dar flores, dar frutos. Então ali a gente tem uma concentração dentro da planta de bastante açúcar, de bastante energia. Quando o grilo come esta planta, ele está consumindo parte dessa energia da planta. E aí fica nele. Mas é parte, não é tudo, é parte. Quando o pássaro come esse grilo, ele está comendo parte da energia da planta. Acontece que o gafanhoto usou um pouco dessa energia para ele poder sobreviver também, né? Coitado, ele precisa sobreviver. Então ele vai usar uma parte dessa energia da planta que ele comeu para sobreviver. Aí o pássaro come o grilo. Ele vai conseguir ter toda a energia que estava ali na planta? Não, porque o gafanhoto já usou parte dessa energia. Então o pássaro, ele vai ter só um pouquinho da energia da planta, porque o gafanhoto já usou um pouco, né? Quando a águia come o pássaro, né? Quando ele come esse pássaro, ele também está comendo um pouquinho da energia do produtor, só que ela é muito pequena. Ela é muitíssimo pequena. Por quê? Porque quem já usou a energia da planta? Quem usou primeiro? Foi o grilo. Só que ele usou um pouco para sobreviver, para ficar vivo, né? Aí o pássaro comeu o gafanhoto. Aí ele precisou dessa energia que estava dentro do gafanhoto que ele comeu para também sobreviver, coitado, né? Mas aí a águia come o pássaro. Então, na verdade, a águia está usando só um pouquinho da energia que era da planta, que tinha muito. Lembra que a planta tem um monte de energia? Então, é isso que acontece. Esse fluxo de energia, cada vez que um animal se alimenta do outro, vamos repetir. Cada vez que um animal se alimenta do outro, essa energia vai ficando menor, até chegar lá nos decompositores, até chegar aqui, ó. Então, aqui a gente tem muita energia. Aqui no grilo, a gente tem um pouco. Aqui no pássaro, a gente tem um pouquinho. Aqui a gente já tem bem pouquinho. Por quê? Porque à medida que um animal vai se alimentando do outro, essa energia vai ficando menor.
E esse fluxo da energia, de um passar para o outro, passar para o outro, passar para o outro, que na verdade vai perdendo essa energia, a gente chama de fluxo de energia. Muito difícil de entender, gente? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, mandem mensagem no meu particular. Tá bom? Vamos combinar assim? Qualquer dúvida, vocês mandem no privado, no particular da professora. Vamos continuar? Vocês acharam que não ia ter atividade, né? Então, vai ter atividade sim. São 5 perguntas, gente. Como que eu quero que vocês façam essas atividades, essas perguntas? O que tem que aparecer no caderno para a professora? Primeira coisa, a data. Vocês vão escrever assim, ó. Araraquara, 23 de fevereiro de 2021. Tá? Vocês vão escrever. Pode escrever com caneta, tá? Pode escrever com caneta, pode escrever com caneta vermelha, caneta colorida. Ó, aula de ciências, revisão, fotossíntese, cadeia alimentar e fluxo de energia. Professora Raquel. Tá bom? Depois vocês vão escrever no caderno. Após assistir a aula e os vídeos explicativos, copie em seu caderno as perguntas e responda com atenção. Não se esqueça de colocar a data e a aula de hoje. É muito importante que vocês coloquem a data de hoje para vocês não se perderem na hora de estudar. São 5 perguntas. Agora eu vou explicar as perguntas para vocês e depois eu vou disponibilizar para vocês tudo isso que eu apresentei agora. Combinado? Primeira pergunta. Tem que copiar a pergunta, hein? Não esqueçam de copiar a pergunta. O resultado final do processo de fotossíntese é um açúcar produzido pelas plantas, sendo fonte de energia para elas. Esse açúcar se chama sacarose, frutose, glicose, lactose. Vocês vão marcar o nome correto do açúcar. Questão 2. Por que as matas e florestas são tão importantes na natureza? Eu expliquei o porquê. Por que as matas e florestas são importantes na natureza? Eu quero que vocês escrevam com as suas palavras por que elas são importantes. Uma cadeia alimentar sempre começa por um produtor. E aí eu pergunto, o que é um produtor? 4. Por que uma cadeia alimentar começa sempre pelo produtor? Aqui, na terceira pergunta, eu quero saber o que é um produtor. O que é um produtor? Na quarta pergunta, eu quero saber por que toda a cadeia alimentar tem que começar com um produtor. Por quê? Mas toda a cadeia alimentar que vocês pegarem para olhar, vocês vão ver que ela começa com um produtor. Por quê? A professora explicou. Como se chama o caminho que a energia faz ao longo da cadeia alimentar? Eu quero o nome, né, desse caminho. A professora acabou de explicar. Eu quero o nome, só quero o nome desse caminho que a energia faz. Lembrando que a energia, ela vai diminuindo à medida que um animal come o outro. Eu quero saber como que chama esse caminho que a energia faz e que ela vai diminuindo de um animal para o outro, quando um animal come o outro. É o nome desse caminho que a professora quer saber. Combinado? Pessoal, façam as atividades, qualquer dúvida. A professora tá de plantão hoje até às 6 horas da tarde. Vocês podem me mandar no privado, podem me mandar no particular. Terminou de fazer as atividades, mandem as fotos no meu privado, no meu particular, no meu número particular, tá? Para a professora já ir corrigindo e já ir anotando quem fez, né? Quem não fez, para ela ter um controle. E nós vamos fazer a correção dessas questões, dessas perguntas, junto com aquelas questões da avaliação diagnóstica que tem a ver com o assunto da aula de hoje, na próxima terça-feira. Combinado?
Se der um tempinho, a professora introduz um outro assunto. Se não, a gente trabalha apenas com a correção. Mas ela vai ser rapidinho, ela não vai ser muito difícil, não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A professora tá aqui se esforçando com as tecnologias para poder atender vocês da melhor maneira possível. Eu vou deixar, além de todos esses slides e das perguntas, eu vou deixar mais 2 vídeos bem curtinhos e explicativos a respeito do assunto de hoje, para que vocês possam ver e também aprender com eles. Eu espero que vocês tenham gostado, que a professora tenha conseguido explicar para vocês sobre esses 3 assuntos que são importantes. E a gente se vê amanhã na aula de História e Geografia. Combinado? Um beijo para vocês, estou aguardando as atividades. Até amanhã, então. Um beijo.